Crianças, vocês têm prova de geografia amanhã. Eu quero para vocês estudarem antes do jantar, entenderam? Tá bom. Sim, papai, tá. Ainda bem que acabou chegando. Verdade. Ai, filha, fica aqui. Laurinha, como é que é, qual é o assunto da prova mesmo? É geografia, Joaquim, não lembra? A gente tem que estudar todos os estados e capitais do Brasil, Ah, tá. entendeu? Eu tenho um mapa aqui que a professora passou pra gente poder estudar. Vamos ver. Ai, me ajuda. Ah, é o mapa do Brasil. Ei, Laurinha, sabe o que eu tava pensando? O quê? O Natal tá pertinho, não é? É, né? Pior que meu aniversário demora séculos pra chegar e o Natal é tão perto. Mas é a mesma coisa, Laurinha, um ano. E o Natal é aniversário de Jesus. Não, não é não. Como que não é? Ah, porque ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, né? Agora, o que acontece é que as pessoas fazem em dezembro uma festa pra gente comemorar, entendeu? Mas não quer dizer que Jesus nasceu, né? Ah, é? Ah, então é que nem o meu primo que nasceu em janeiro e faz a festa em março, pô, quando todo mundo já voltou de férias. Exatamente. Agora, sabia que às vezes eu fico pensando a gente lá no nascimento de Jesus, com aquele lugar pobre, os animais, os anjos, as estrelas, tão legal, né? Você não imagina, nunca pensou nisso, né? É, seria legal. Ah, tive uma ideia, Laurinha. O quê? E se Jesus tivesse nascido no Brasil? No Brasil? Tá doido? É sério. Imagina, onde será que ele teria nascido? Ah, podia ser em Belém, no Pará, né? É, podia ser. Podia ser tipo num local bem distante de Belém, uma vila pequenininha. É, aí podia ser Nazaré, o nome da vila, né? É, podia, verdade. E seria num local próximo de um rio. Rio Solimões. Não, Solimões não, Rio Purus. Quê? É, o Purus, esqueceu essa aula. É o afluente do Rio Solimões. Ah, é porque muita coisa, né? Eu posso esquecer, tá? Mas e se José se chamasse José Raimundo? Lembra o nome comum? É mesmo. E Maria podia ser Maria da Graça. Isso, aí a história podia começar assim. Maria da Graça vivia numa pequena comunidade chamada Nazaré, às margens do rio Purus, afluente do rio Solimões, no meio da floresta amazônica. Lá ela plantava mandioca, fazia farinha, comia tambaqui, tucumã e cupuaçu. Maria estava comprometida e iria se casar com José Raimundo. Um dia, enquanto buscava água no rio, um anjo apareceu a Maria. Era Gabriel, o anjo do Senhor. Que foi escolhida
Naqueles dias, José Raimundo precisou ir até a cidade onde vieram seus pais para acertar uns documentos. Então ele e Maria da Graça, que estava grávida, pegaram suas redes, tomaram um recreio, que é um barco de linha, seguiram da pequena comunidade de Nazaré pelo rio Purus, do rio Purus pelos Solimões, dos Solimões pelo Rio Negro até Manaus. Lá tomaram outro recreio e desceram até Belém do Pará, uma longa viagem pelo rio Amazonas. A viagem levou muitos dias. Quando chegaram em Belém do Pará, já no porto, viram que a cidade estava muito agitada, cheia de gente, todos muito ocupados. José Raimundo e Maria da Graça saíram pela cidade assustados com tudo, procurando algum lugar para ficar, mas nada. Não encontravam nenhum lugar. Tudo estava lotado, pousadas, hotéis, pensões. E o dinheiro? Era bem pouco. Maria começou a sentir que seu bebê logo nasceria, mas nos hospitais também não havia mais lugar. Logo começou a anoitecer. Foi aí que uns catadores de papel se aproximaram. Quando viram Maria grávida, convidaram os dois para dormir em seu humilde barraco na periferia da cidade. Naquela noite, um lindo bebê nasceu e toda a terra ficou cheia de paz.
Na hora do nascimento de Jesus, uma grande estrela despontou no céu, e como fogos de artifício, começaram a pipocar outras estrelas na noite. Uma revoada de tucanos e araras iniciou um alvoroço, e com centenas de pássaros, os anjos de Deus começaram a cantar alegremente. Poxa, Joaquim, Jesus nascendo tão pobre. Nosso Jesus nascendo tão pobre. É, Laurinha, mas na Bíblia também é assim. É verdade, né? É. Mas e os sábios do Oriente? Lembra que tinha os sábios do Oriente? Ah, sim, eles vieram de longe, né? Então eles podiam vir do sul. É verdade, tipo do Rio Grande do Sul. Em rincões distantes, no outro lado do país, alguns gaúchos boiadeiros conversavam nos pampas. Enquanto admiravam o céu, viram surgir uma linda e brilhante estrela. Então montaram seus cavalos, reuniram gado e seguiam Brasil afora até que encontrasse o local do nascimento do Rei dos Reis. Viajaram por muitos e muitos dias por vários estados do Brasil.
Depois de sair do Rio Grande do Sul, passaram por Santa Catarina, Paraná, chegaram ao Mato Grosso do Sul e, admirados com tantas belezas do Pantanal, seguiram ainda com seus cavalos atrás da estrela de Belém. Passaram pela grande cidade de São Paulo, de onde trouxeram uma bola de futebol para presentear o menino. Mas a estrela mostrava que eles deveriam ir além. Então foram para Minas Gerais. Lá conseguiram pedras preciosas para presentear Jesus. Foram para Goiás, Brasília, mas ele não estava no Planalto Central, nem mesmo na Bahia, de onde trouxeram muito coco para dar de presente para os pais da criança. Depois passaram pelo Tocantins, Maranhão, até chegar no Pará. Os gaúchos percorreram milhares de quilômetros até o pequeno barraco na periferia de Belém. E por todos os estados pelos quais passaram, não puderam deixar de perceber a memória indígena estampada por todas as partes, nos nomes das cidades, das plantas, dos frutos, no rosto de boa parte do povo brasileiro. Poxa, Joaquim, o Brasil é tão grande, né? Verdade, Laurinha. São tantas coisas diferentes, né? Tantos povos e culturas. Mas e os pastores de ovelha da nossa história? Lembra que os anjos primeiro foram falar com os pastores de ovelha? É verdade. Podiam ser sertanejos. E aí eles cuidavam de cabritinhos, né? Isso! Então a história vai continuar assim, né? No sertão nordestino, alguns homens e mulheres carpiam a terra seca. Em meio às suas cabras e aos mandacarus, sentiram quando o vento dos anjos das aves soprou sobre a terra, anunciando a boa notícia do nascimento de Jesus. Foi aí que choveu no sertão, e então os sertanejos foram até Belém do Pará para ver que os anjos tinham anunciado que o Filho de Deus estaria em Belém, em uma humilde casa de uma favela. E Laurinha, é legal, né? Imaginar Jesus nascendo aqui no Brasil, tão pertinho da gente. Verdade, mas eu acho que um dia a gente podia imaginar Jesus nascendo na Índia. Já pensou na Índia? E é mesmo. E na África tem um monte de lugar pobre. Mas eu acho que no Canadá não ia dar muito não, né? Porque no Canadá não tem ninguém pobre. Lógico que tem. Não sei. Mas sabia que eu acho que também a gente podia imaginar um dia Jesus nascendo na Lua? Já pensou na Lua? Aí José e Maria tinham que ir de foguete. Nossa, que legal esse. Não, Laurinha, menos. Deixa eu sonhar. Crianças, a comida está na mesa. Venham logo, já vou servir.
que o amor de Deus nasça todos os dias no nosso Brasil. Que a esperança, o amor e a fé nos inspirem para celebrar a vida e para proclamar a justiça no nosso país. Que Jesus seja vivo e verdadeiro no nosso dia a dia e que todos possam reconhecer que Ele está sempre presente e que Ele se chama Emmanuel, o Deus presente conosco.